Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso sempre existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. A gente achando que é lutar contra a ditadura, a gente tá lutando contra a monogamia. Desculpa, Guaxa. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador, podcast de Realidade para o Guaxinim. E eu espero que todos vocês, antes de mais nada, tenham ajudado o pessoal, nossos amigos do Rio Grande do Sul. Nas redes sociais eu tenho divulgado lá algumas coisas, principalmente que o pessoal do Caquitas tem feito, né? As duas são de Porto Alegre, né? Embora de uma área mais alta, pelo que eu entendi, uma área que não foi assim diretamente atingida, né? E assim, o que o pessoal tá mandando pra mim, a gente tá divulgando, seja na taberna, lá nas redes sociais. Fiz a minha parte também e espero que todo mundo esteja fazendo a sua parte nesse momento tão difícil. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio. Alegria. Que no caso foi Como um Sabiá, RP Guaxa 163. E para falar deste episódio, eu estou aqui com a nossa querida doutora Deba. Olá! Aê! Doutora. Agora é só doutora Deba, não atenda de outra forma. Boa noite, Guaxa. Mas pro Guaxa, que é o nosso mestre, e querendo ou não, mestre é acima de doutor, pode chamar só de Deba, tá podendo. Eu prefiro Guaxa, inclusive. Ah, beleza, então não vai mais ser mestre Guaxa. E aí, Guaxa? Mas assim, doutora, eu tô, assim, a ponta dos meus dedos tá formigando, devo me preocupar? Eu acho que sim, pare de comer perto do teclado, que as formigas vão embora. A coceira na mão, na verdade a tua formação não é doutora médica, né? Não. Coceira na mão é dinheiro que tá vindo? Coceira na mão direita é dinheiro que tá vindo e na esquerda é dinheiro que tá indo embora. Porra, é só tristeza nessa minha vida. Vambora. Poxa, Guaxa. Tá difícil, doutora. Tá bem difícil. Difícil. Para mais consultas sobre suas finanças associadas a coceiras, mande uma mensagem lá pra mim. No Instagram ou no Twitter. É uma boa. Como é que as pessoas te acham no Instagram ou no Twitter? Ixi. No Twitter eu tô como @outraeunormal. É o meu perfil secreto, onde os meus empregadores não vão me achar, então por favor não divulguem. E no Instagram eu tô como... Tu acabou de divulgar, tu sabe, né? Ah, não, eu sei, Guaxa. Eles não falam português, então tá tudo bem. Ah, ok. E no Instagram eu tô deba.mazeto. Ultimamente tem tido muitas fotos dos meus papitos. Ah, porque foram te visitar, né? Sim. Ah, eles são tão bonitinhos. Como é bonitinho, né? Um casalzinho de senhores. Um senhor e uma senhora de 60 anos tirando foto, né? Muito fofo. Assim, meu pai foge de foto, né? Mas sim. ele acha que rouba a alma, eu imagino. Assim, talvez roube por alguns momentos. Mas depois ela volta pro corpo. Quando era foto de papel, roubava. Agora que é de celular, eu não sei como é que funciona. Vai pra nuvem. Fica um tempo na internet e depois volta. Tem que ler os cookies direitinho. Você tem que fazer o download depois da sua alma. Tem que fazer o download. Ok. Quem quiser ajudar esse projeto, nós temos o nosso Apoia-se, apoia.se/rpguacha. Para o RP Guacha continuar existindo, eu preciso que vocês ajudem lá também. O último mês do Padrim foi esse que passou. Então o próximo vai ser uma montanha russa vai ser a minha mão esquerda inteira coçando, né? Eu acho que é esse o recado, porque vamos perder uma parte grande dos nossos apoios. A gente não está recomeçando do zero, que seria um exagero, mas assim vai voltar para anos
uns 2, 3 anos atrás. Então, quem ainda não migrou, migre. Quem quer continuar ajudando, quem quer começar a ajudar, vai pra lá. Se por algum motivo você tem uma conta na Aurelo também tem o RP Guacha. Eu prefiro concentrar tudo no Apoia-se. Embora concentrar tudo num lugar não seja realmente uma boa ideia, mas o sistema do Apoia-se e o apoio que eles estão dando tá sendo bem bacana, então eu prefiro arriscar. Mas se você já tiver uma conta na Aurelo e não quiser fazer uma conta no Apoia-se, pode ser na Aurelo também. A Aurelo demora um pouco mais pra pagar, eles têm um sistema meio complicado de tá gastando dinheiro. Acho que como é pouquinho, não tem problema. Ô, gente, vamos lá, né? Vamos migrar a conta do Padrim pro Apoia-se quanto antes. Eu lembro que quando o Padrim anunciou que ia sair, eu já mandei mensagem imediatamente na taberna. Gente, pra onde tá indo o RP Guacha agora? Porque não pode ficar um mês sem pagar o RP Guacha. O buraco é a resposta correta. Pro buraco, não! Só se for um buraco com mais guaxinins pra apoiar essa causa, esse projeto maravilhoso. Tu é madrinha há quanto tempo? Tu lembra? E vixe, não lembro não, mas eu acho que desde dezembro de 2021. Não lembro, mas bem específico. Dezembro de 2021. É que eu não sei se o ano tá certo, mas o mês tá certo. As pessoas perguntaram pra mim, quantos anos o RP Guacha tá fazendo? Eu digo, eu não sei. Eu tenho que ir no Google digitar RP Guacha 001, aí eu vejo a data do post, faço as contas, e daí eu digo, é tanto. Qual que é o signo do RP Guacha, Guacha? É Guaxinim, lógico. Galáctico. Obviamente, Guaxinim com ascendente galáctico. Obviamente. Isso. Nada em corvo antes que alguém venha fazer uma piada. Nada. Questão de não ter nada. Lancei o episódio um dia antes para não ter nada em corvo, assim, pra ser uma criança puramente Guaxinim Galáctica. Você também pode me seguir nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuacha, tanto no Twitter, no Instagram, no Blue Sky. Eu tô tentando começar a usar o Blue Sky, mas esse sim eu tô começando do zero. É muito triste abandonar uma rede social que tu tem, sei lá, quase 13 mil pessoas pra começar uma com, sei lá, 100. E, poxa, então segue a gente lá também. Mas se você for seguir numa rede social só, o Instagram do RP Guacha, quem cuida é Fabi, Dani, é a Ju, é o Felipe Xavier. Então, assim, tem uma equipe muito melhor do que eu cuidando lá, trazendo muito material bacana, então segue o Instagram do RP Guacha. O Instagram do RP Guacha é divertidíssimo, gente. Aliás, esse último jogo de caça-palavras eu não consegui encontrar. Tive que ir nos comentários dar uma roubadinha, porque tava difícil. Fiquei curiosa o que vai ser esse próximo episódio. É engraçado que uma das palavras era ratinho e muita gente não pegou porque o ratinho. Tá esperando o ratinho até agora, mas depois a gente fala disso. A gente fala disso. O primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que coloca: vários episódios daqui merecem ser um filme. Esse merece ser uma novela épica. Um bom dia, senhor Guacha, convidade e Guaxual. Tudo bem, queridos? Comigo tudo bem. Contigo tudo bem, Débora? Tudo certo. E agora em diante, todos os tudo bem estão respondidos. Isso. Spoilers! Esse episódio merecia mesmo ser uma novela, com mais episódios para contar mais dessa história. Como ficou o novo vereador depois de tudo? Psicologicamente, digo, pois não deve ter sido fácil lidar com isso tudo. Existe mais da história do boi que não sabemos? Sim. Um passado que conte como ele ficou tão forte? Trabalho na roça, né, gente? Trabalho na roça de gente forte. Meu avô era forte. Nossa, minha avó era muito forte. Ela picava lenha, cara. Sabe como é difícil picar lenha? Sim, poxa. A única pessoa que consegue fazer isso no cinema é o Capitão América. Exato. Não, é difícil, sim, tá ligado? Meu avô também, o avô tinha fogão a lenha. Então, assim, essa história tem algumas pitadinhas, assim, de alguns nomes que eu usei, que só que, sei lá, quem conheceu muito a minha família vai pegar umas referências, mas isso não estão pro público. Pô, casos de família, hein, cara? Literalmente. Ele continua: embora seja um episódio bem mais realista, tem algo de incomum em toda a força de alguns personagens? Sim, eles são exageradamente fortes. Como eu comentei, uma das minhas inspirações é um jogo de videogame, né? Uhum. E, porra, no jogo 8 da série, fica um spoiler, eles socam um tubarão. Um tubarão, assim, gigante, sabe? Que a boca cabia, sei lá, 4 pessoas lá dentro.
eles socam o tubarão. Então há um certo exagero, né, que nos primeiros jogos da série não tem, que vai aumentando. Mas nos primeiros jogos mesmo, no segundo jogo, o Kiryu enfrenta, sei lá, tigre no soco. Jogando vai fazer sentido, eu juro pra vocês. Até o tubarão vai fazer sentido. Tem certeza que é um jogo e não Velozes e Furiosos? Em que as coisas vão ficando um pouquinho mais exageradas? Assim, cada jogo vai... É porque o 7 e o 8, o protagonista, ele é um sonhador. Ele é um cara que se imagina num jogo... olha a metalinguagem massa. Ele se imagina num jogo de videogame. Então, grande parte das coisas que acontece é mais a loucura dele do que realmente aconteceu. Entendi. Que da hora. Porra, mas ele pega um taco de beisebol e imagina sendo a espada do Dragon Quest, sabe? E é assim que... e aí, tipo, todo mundo tem a profissão, sei lá, um é ex-policial, a outra ela cuida de um holsters, não lembro como é que é o nome da profissão dela. Ele é herói. Ele se vê como herói. Maravilhoso. Mas estou divagando, mas sim, é um exagero nessas forças, mas... pra contar a nossa história, né? Dentro daquele mundo, faz sentido. O carinho colocado nesse episódio na criação da narrativa, na interpretação dos jogadores, no cuidado com a história, enfim, foi o que mais senti. Foi o carinho, é verdade. Eu tenho muito, assim, carinho por essa história. Aquele sentimento quentinho no peito, com certeza, é um dos meus episódios preferidos. Um grande bolo com um sabiá na cabeça de um boi desenhado para toda a comunidade dividir. Sim, ele é grande o suficiente para todos. Por hoje fico aqui. Forte abraço a todos. Força e luz para todos nós. E até mais. Eu acho engraçado. Assim, esse episódio eu me empolguei muito. Eu já comentei, incluindo com os jogadores. Esse episódio, ele é uma primeira parte de uma história que eu quero contar. São em duas partes. No mínimo, né? São duas partes. E quando eu lancei o episódio, eu coloquei, meu episódio favorito. Eu gostei um monte, assim, eu tava muito empolgado. E daí algumas pessoas disseram, é mais um episódio normal, mas não sei o quê. Eu dei uma desanimada, por mais que eu saiba que, foram muitos elogios, em momento algum a pessoa criticou, eu disse, realmente, não é só mais um episódio. Mas é porque... Quem foram essas pessoas que a gente vai caçar elas com ancinho? Não. Tô brincando, gente, brincando. Mas fica atento. Não, assim, ainda vou contar essa segunda parte dessa história, depois até tem um outro comentário que vai trazer sobre segundas partes ali. Mas, assim, vocês viram... a segunda parte não vai fazer essa história ficar melhor, eu acho. Ela vai ser só uma outra história, até pra diminuir o hype, né? Mas ainda assim é uma história que eu quero contar e que eu, obviamente, vou contar, né? Obrigado pelo seu comentário, Jorge Marcos Silva. Essa história foi maravilhosa e realmente foi muito emocionante. Eu tenho um carinho também muito grande por ela, porque foi muito legal gravar e jogar essa história. Bom, vamos pro comentário da Marina M. Olá! Boa hora do dia, senhor narrador mascarado, vulgo Guaxa, Guaxonvidade e todo o Guaxaclã. Não vim falar do episódio hoje, afinal, ainda não ouvi. Apenas vim marcar presença e dizer que depois de um longo período sem ouvir meus podcasts, estou voltando nesses últimos meses, mas só agora consegui comentar algo. Acho que é a terceira vez que comento aqui, RS. Ainda não cheguei nos episódios atuais do RP Guaxa, mas logo chego, espero. Atualmente eu ouvi o episódio 148, o pré-1 e o roubo do coração. Emoji de carinha feliz. Obrigada por esse projeto lindo demais, sucessos, felicidades e brownies pra todo mundo envolvido. Uma hora você chega lá nos episódios atuais, Marina, e te entendo. A vida às vezes não nos permite ouvir podcasts todos os dias. Tipo, a presença dos seus pais em casa e você não pode ouvir um podcast um pouquinho mais de esquerda que já começa uma discussão imensa dentro de casa. Ai. Isso foi bem específico. Foi muito específico porque aconteceu. E eu falei, quer saber? Vou ouvir depois meus podcasts em paz, que daí vou dar atenção pros meus pais aqui. Ok. Ai. O próximo comentário é do Marcelo Guaxinim. Quem é essa pessoa, Marcelo Guaxinim? Eu queria reclamar
do narrador. Vamos lá. Oi, Guaxa do Futuro. Vim te lembrar de falar sobre continuações. Beijos, às vezes você acerta. Obrigado, eu mesmo, Guaxa do passado, de 6 dias atrás. Eu tava dando uma olhada nos comentários no Spotify, assim, bastante coisa boa, agradeço muito, gente. Quem me xinga ou dá spoiler muito forte, eu não aceito o comentário, mas os outros comentários eu tô aceitando todos, né? E teve um comentário que não foi me xingando, que foi te pedindo pra que quando tivesse o episódio fosse continuação, que se avisasse no começo. E não vai acontecer. Porque, quando for, Cavaleiros do Bicho, eu sempre aviso. Ele é a continuação de um episódio, pipipipopó, porque ele é uma continuação direta. No episódio que ele comenta, e aqui vai um spoiler do Cheirinho do Armário, quem não quiser tomar esse spoiler e tiver ao vivo aqui entre os padrinhos, tira o fone um pouquinho, e quem tiver ouvindo editado, pula um pouquinho pra frente. O Cheirinho do Armário, ele tem eu acho que eu nem preciso entrar no spoiler, mas ele tem um personagem que é de uma outra história e que parte da graça do episódio é descobrir que este personagem é o mesmo do outro episódio. A história ainda funciona fechada, ela ainda tem um início, um meio e um fim, ela ainda funciona mesmo que, na minha opinião, né? Mesmo que não tenha ouvido o episódio original, só que se tu ouvir o episódio original, ela vai ter aquele tchan a mais de, nossa, é a fulana, sabe? Então, tem vários episódios que acabam conversando, mas não são necessariamente continuações, que eu acho que avisar iria estragar um pouco a brincadeira. Eu acho que a maioria esmagadora dos episódios da RPG Guaxa são fechados, né? Com início, meio e fim, mas que às vezes, por ter um outro episódio pra te se tu tiver ouvido um outro episódio, tu vai aproveitar melhor. Pelo menos essa é a minha visão. Eu podia fazer todos os episódios fechados, sem ligação com outros. Mas, poxa, a gente já chegou a 163 episódios. E eu acho que dá um tempero a mais. Obviamente, não interligar os episódios a ponto de eles criarem um Guaxaverso, mas ao ponto de ter uma pequena referência, um easter egg, ou pelo menos um quê de continuação sem ser uma continuação. Então eu pretendo continuar tendo episódios assim. Tanto que, não vou dizer quais, mas existem outros episódios pra frente que ele é um episódio fechado, ele tem uma história fechada, mas se tu tiver ouvido um outro episódio, ele vai ter um plus a mais que vem pra somar. Acho que é isso. O que você acha, Débora? Eu acho que essa é uma das grandes... uma parte da... Ai, meu Deus, tá difícil. Essa é uma das graças do RP Guaxa, que é você ouvir um episódio que é fechado em si. Então, às vezes você quer... Tá todo mundo hypado no episódio, você não chegou lá ainda, então você quer ouvir logo, você pode pular sem problema nenhum. Depois você volta e ouvir todos eles. E a graça é você tentar achar as conexões entre os episódios e vir aqui comentar no post pra descobrir como essas conexões se encontram. Essa é uma das graças do RP Guaxa. Você vê um easter egg aqui, vê uma ligação ali, um personagem que volta, um personagem recorrente, e falar, caraca, eu entendi essa referência. Isso faz parte da magia desse Guaxaverso. Uma coisa que eu podia parar... Guaxaverso não existe. Eu acho que assim, se eu não avisasse, chegasse no escudo do mestre e não falasse, esse personagem aqui é aquele mesmo personagem que você viu em outro episódio. Essas pessoas que estão pulando e tal, elas vão ouvir o episódio e nem notar. Eu acho que às vezes a pessoa se sente enganada. Me enganou, achei que era um episódio fechado e não era. Mas se eu não tivesse avisado, se eu não tivesse mostrado que a cartola tem um fundo falso de onde eu tirei meu coelho, as pessoas não iam notar, eu acho. Eu acho que é natural que as histórias diferentes chamem a atenção de pessoas diferentes, mas é natural também que a curiosidade seja instigada e as pessoas vão atrás e vão falar caramba, mas eu quero saber mais sobre isso, o que aconteceu com esses personagens? E elas vão atrás, e essa é a parte divertida. E se você tá ouvindo a RP Guaxa de maneira a não ir atrás do fundo falso da cartola, você tá ouvindo errado. Volta, ouve tudo de novo e chega aqui pra conversar com a gente. Isso.
E pessoas no Spotify que comentam: quando eu terminar de ouvir tudo eu assino. Vocês estão todos errados. Exato, Você assina, porra, vai esperar até o final. Aí tá enrolando. Aí ele não escuta o episódio que sai, que é pra não ter que assinar. Serasa pra todos vocês. Isso aí é migué, absurdo. E você tá fazendo errado de novo, porque apoiando o RP Guaxa, você faz parte da taverna. E na taverna você não só vai fazer grandes amigos, como grandes grupos de RPG que vão te impedir de gravar Guaxaversos. Fica aí o recado pra um certo jogador aí. E você vai discutir as teorias do RP Guaxa, cara. Vai discutir. Gente, eu acho que esse personagem aqui era uma ligação disso aqui, hein? O que vocês acham? E as galera vai lá pirar na sua teoria. E eventualmente assim, você vai participar de um encontro com as pessoas também, se você quiser. Comentário o meu comentário, e a gente não lê comentário de comentário. Mas o Baço tava ali pedindo a possibilidade de história do passado do boi. Porque ele fez o NPC do boi, a resposta é não. Uma pessoa que se titula Guaxa do Futuro diz que depois da continuação a Netflix fez uma animação do episódio e viajou lá. Tenho certeza que não sou eu, porque, poxa, eu teria usado minha foto, né, e não o do Deviante padrão. Eu acho, quer dizer, eu teria usado minha conta, porque se eu vim do futuro, eu tô banido do site no futuro, por que eu não usei minha conta? Mas é que daí você não poderia usar o seu nome Guaxa do Futuro, né? Eu posso alterar meu nome, eu sou moderador, olha aqui. Mas quando você alterasse de volta, como é que ia fazer? Todos iam ser Guaxa do Futuro. E na verdade, mesmo esse Guaxa do Futuro, se você parar pra pensar, que comentou 5 horas atrás, ele é um Guaxa do passado, então é um pretérito do futuro. Um futuro do pretérito. Tá, pode ler o próximo, que é o do Pedro. Nunca saberemos. Pedro Peron comentou: Aoba, Guaxamaradas, bom? Tudo bom? Que episódio incrível, meu senhor amado. Tranquilamente está no meu top 3. A história é sensacional, os jogadores ótimos, narração incrível, edição perfeita e tudo mais. Simplesmente incrível. Muito obrigado, Guaxa, por nos presentear com episódios assim sempre, valeu demais. Sumi um tempo aqui dos comentários, mas voltei. E é só isso, um beijo e um abraço pra vocês. Um abraço, Pedro, e realmente narração incrível, jogadores ótimos, edição perfeita e tudo mais. Esse projeto é simplesmente maravilhoso. Obrigado, Pedro. Obrigado, Débora, também, que tá elogiando. A Sara lá no chat, né, a gente tá ao vivo aqui pros padrinhos, colocou que acha que dessa forma é muito divertida, ela gosta de de ter os elementos lá. Uma das influências que eu tenho desde o começo no Guaxaverso é a série Discworld do Terry Pratchett, não sei se é a Débora. Não, infelizmente essa referência eu não tenho. É um mundo medieval, assim, bem humor inglês, humor ácido, sabe? Livros muito bons. E tirando os 2 primeiros, que eu acho meio arrastados, e que são uma continuação do outro, cada livro é uma história fechada, mas, por exemplo, no primeiro livro, fala-se que na escola de magia, o bibliotecário foi transformado num orangotango por causa de uma falha de uma magia. E que a universidade decidiu não transformar ele de volta em humano, porque é mais fácil comprar, é mais barato comprar banana do que pagar salário de bibliotecário. Caraca. E daí, nos livros subsequentes, o bibliotecário é um orangotango e isso não é explicado. Sabe, quando alguém precisa ir na biblioteca nos outros livros, o bibliotecário é um orangotango, ponto. Tu não leu os primeiros livros, problema teu. Ele vai estar lá, sabe? E assim com outros personagens e tal. A própria morte de lá é que inspira a morte que a gente criou aqui. E que o Trota deu seu toque, né? Então, assim, uma grande influência que eu tenho é essa. E, poxa, não vou mudar. E obrigado, assim, todo mundo. Mas isso vai ficando longo. O próximo comentário é do Troca. Troca, que é um grande amigo do Jean. Coloca: cartão de uso exclusivo do Guaxa. Troca: ao bel prazer do portador deste cartão, durante esta leitura de comentários, a ordem de leitura poderá ser trocada. Obrigado, querido. Eu vou colocar essa minha carta virada aqui. Eu acho que eu acabei de me ferrar e eu não trouxe mana suficiente, mas tudo bem. Trouxe sim. Próximo comentário é do Bruno Suzin Saito.
Salve, salve, Guaxapovo. Bom período do dia pra você, Guaxa, juvidada do dia e toda a guaxamunidade. Venho trazer biscoitos em forma de sabiás e touros para vocês. Caraca, eu quero esses biscoitos. Episódio lindo. Melhor desenvolvido que uma trama do Valcir Carrasco, Silvio de Abreu e Aguinaldo Silva, todos juntos. Que é drama... Menos, obrigado. Drama guaxanesco. Bom demais. Não é menos não, é mais. Tem perseguição, tem romance, tem intriga e tem plot twist. Cara, sim, tem plot twist e eu fiquei chocada. Característica marcante do nosso querido escritor Guaxa. Amei a construção da história e da pegada meio favela, meio rural do morro. Sem elucubrações sobre o Guaxaverso, não vejo uma ligação significativa, mas faria sentido algo na linha do Dante, um universo comum com uma pitada de magia. Coisa de fã bobo. Fiquei feliz em ver que você sabe que... Fiquei feliz em ver que... Acho que é você sabe que sigo o RP Guaxa desde a época do Missangas. E ter deixado minha voz em tantos episódios na introdução, rola iniciativa. Só deixa evidente o quanto a comunidade taverneira é acolhedora. Ah, fiquei pensando. Com um boi pode ter tantos filhos se boi é tesourinha. Pra mim parece uma tesourinha, gente. Eu não sei o que isso quer dizer. É porque o boi é castrado. Quem cruza é o touro. É verdade. Fica aí o questionamento. Um guaxa beijo pra vocês e ansioso pra continuação. Coitado do boi. Não tinha pensado nisso. Assim, ok, eu vou manter o... Um dia eu falo mais sobre isso. Sobre como se castram bois? Não. Até o fato do... Assim, eu vou contar uma segunda parte dessa história, aí eu volto a falar do boi. Beleza. Aguardem, gente, cenas nos próximos episódios. O próximo comentário é do João Balieiro Queiroz, que coloca: Oi, Guaxito. Escutei esse ligeiramente atrasada, mas tô vindo deixar meus biscoitos e comentários. Essa comunidade que você criou merecia um desenvolvimento maior, assim como você comentou. Toda história em períodos conturbados deve ser sempre sobre as pessoas. E mais uma vez você provou que sabe muito bem disso. Ótimas dinâmicas entre os personagens, Kazu se tornando a majestade sabiá, com a música de fundo deu uma finalização incrível. Touro não nasce sem chifres, me lembrou um pouco a frase enigmática que acompanha o primeiro livro de Game of Thrones, A Semente é Forte. Todos os envolvidos estão de parabéns. Beijos e até a próxima. Vamos lá, vamos na ordem contrária. Touro, ou boi, né? O boi não nasce com chifres. Eu acho que essa é a frase original. Uhum. É porque é tanta piada do boi ter sido traído, né? De ter sido enganado, quanto o fato do apelido ser o boi e tal. Isso, criação minha, que faço trocadilhos idiotas o tempo todo. Tem um episódio pra sair mais pra frente que tem vários, assim. E todos os jogadores disseram que estavam interpretando personagens sérios, mas acho que só não gostaram das minhas piadas. Vamos deixar o tempo dizer sobre isso. Kazu, seu sabiá, aqui está a Deba de prova. Uhum. Eu não escolhi, né? Eu simplesmente disse pro Kazu que na cadeia ele encontra o mesmo tatuador que tatuou o boi e ele podia tatuar o que ele quisesse, né? Uhum. E daí ele pensando no poema lá do personagem do Jean e tal, ele escolheu o sabiá. Não sei se sozinho ou se algum dos jogadores sugeriu pra ele, mas foi tudo criação do Luco. Uhum. Isso. A escolha final foi dele. Então palmas pro Luco. E querendo ou não, dos três se tornou protagonista, pelo menos, dessa história, né? Sim. Afinal ele acabou indo preso. Toda a história de um herói tem que começar de baixo, né? Pra ele poder se tornar mais heróico ainda durante a grande retomada do herói. Eu lembro que a gente tava jogando e aí ele quis fazer ele queria fazer um pássaro. E a gente tava pensando qual pássaro poderia ser, um pássaro brasileiro assim, e a gente sugeriu um pássaro muito comum nas terras brasileiras, e o sabiá, né? É um dele, daí o Guaxa: Zorzal! Você precisa botar majestade sabiá no final. E aí, ficou essa obra-prima aí que vocês ouviram. No próprio áudio do dia da gravação, porque
porque eu já comentei aqui antes, provavelmente por conta desse episódio. Meu avô tinha sabiá, né? Ele gostava de botar os bichos pra cantar lá. Tinha todo um esquema de sabiá que eu nunca aprendi. Mas tinha as gaiolinhas, limpava a gaiolinha, dava o cupinzinho, que a gente já falou no outro episódio. Então... E essa música da Majestade do Sabiá, meu pai até hoje gosta bastante. Então, assim, pô, foram... como eu falei, tudo nesses 162 episódios, mais ou menos, sempre tem uma pitadinha de mim. E esse talvez tenha um pouco mais do que os outros, então... E é por isso que é tão maravilhoso, né, Guaxa? Fica aí o elogio de graça. Obrigado, eu não sei. A gente não sabe o que faz lá, a gente só agradece. Isso aí. Próximo comentário é do Rafael Pimentel. Olá, Guaxa, a guaxonvidade do dia e todo guxual, um bom dia, tarde, noite ou madrugada para todos. Por conta da vida adulta corrida, sempre esqueço de vir comentar e acabo comentando atrasado. Portanto, hoje decidi comentar no meu horário de almoço. Eu só quero deixar meus mais sinceros agradecimentos ao conteúdo que você traz para todos nós, Sr. Guaxinim. Obrigado. Suas histórias me fazem sempre viajar nesse universo que você cria e eu fico com uma inveja saudável da sua criatividade para cada uma delas. Sr. Guaxinim, Luco, Jean, Deb, Zorzal, parabéns por esse episódio incrível. Um biscoito em formato da cara do El Toro Fuerte, do Jack Chan, para todos. O Guaxa... ele tem uma capacidade de surpreender a gente enquanto a gente tá ouvindo ou jogando, que eu falo, cara, um dia eu vou ser uma mestre de RPG tão boa quanto o Guaxa, porque a gente entrou achando que a gente ia ter que lidar com ditadura, com repressão, uma coisa mó séria, e no fim, gente, era um caso de família, era todo mundo querendo ser feliz, sabe? E a gente ajudando as pessoas a viverem a vida delas. Isso foi muito maravilhoso. O Guaxa tem uma capacidade imensa de subverter as expectativas de quem ouve e quem joga. É muito engraçado quando a gente pensar grupo de RPG, é um grupo nível 1 que vai lá matar o dragão, que vai lá matar o grande mago maligno. É o grupo que vai vencer a ditadura. E, poxa, a ditadura foi um período em que as pessoas só tentaram viver enquanto as coisas estavam lá incomodando, né? Algumas pessoas simplesmente ignorando e tentando só viver sua vida, ser feliz. Outros lutando diretamente, como é o caso do professor Norberto neste episódio. Uhum. Mas ainda assim, assim como o dia, a noite, a chuva, era uma coisa que estava lá. Era uma força, né, muito difícil de um indivíduo sozinho, infelizmente, resolver alguma coisa. Então, a história não era sobre... Não era sobre a ditadura em si, mas ela fazia parte daquele cenário, né? Uhum. Então, como eu falei, eu ainda quero contar mais uma história naquele lugar. Eu prefiro, quando a gente tiver o quadro completo, falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, eu fico muito feliz que muita gente entendeu que não foi... poxa, como é que não terminou a aventura com, sei lá, com eles em Brasília, destruindo o tanque e... porra, sabe? É que não foi... Bom, talvez em algum dos Guaxaversos isso aconteceu, mas nesse universo aí não foi bem assim que aconteceu. E heróis são também as pessoas que conseguem passar o seu dia, sobreviver ao seu dia, ser feliz pelo dia e cuidar dos seus, né? Todo dia a gente tem um ato de heroísmo na nossa vida. É isso. Quem tá ajudando o pessoal no Rio Grande do Sul é tão herói como quem tá só sobrevivendo lá. Uhum. Não tem... as pessoas lá que estão, sei lá, tendo que deixar suas casas, estão passando por milhares de problemas, são heróis. Cada um deles são heróis ali da sua vida. E eles estão enfrentando um problema também, cada um à sua maneira, né? Sim, porque um mundo impõe desafios pra gente, seja um dragão, seja só acordar cedo, pegar o busão e trabalhar. Mas voltando. O próximo comentário é da Andresa T, que coloca: olá ao Guaxa e a Guaxa Divindade atual. É uma Guaxa Divindade, aparentemente.
Ah, não. Vamos manter o doutor. Eu não sou tão... Meu ego não é tão grande assim. Espero que todos estejam bem. Essa é a primeira vez que comento e só queria dizer que amo o projeto e adorei o episódio. Soltei um sorriso sincero quando ouvi a descrição do personagem do Francis e achei linda a referência a Madame Satã. Sim, essa foi a referência. Uhum. Muito obrigado a todos os envolvidos pela experiência. Um abraço, querida. Um abraço, Andressa. O Jean tem ótimas referências. O Jean até comenta ali que realmente pegaram a referência e tal. Foi demais. Bom, o próximo comentário é do barman da taverna. Olá, aventureiros de todas as comunidades. A pedida de drink hoje é a Asa de Sabiá. Uma bebida majestosa com sabor de liberdade. Aí sim. Eu acho que eu senti esse sabor. Não só depois de a gente jogar essa aventura, mas depois da semana passada, que eu acabei meu doutorado. Ok. Ganhei esse minha comentário meia. Foi fácil. O próximo comentário é do André Trapani, que coloca: que absurdo! Colocaram política no meu podcast. É verdade, esse é o primeiro podcast político do RP Guacha. Os outros todos não tem. Foi excelente. Obviamente, tanto eu quanto o André Trapani estamos sendo irônicos. Claro, caso não tenha ficado claro, querido ouvinte. Ficou excelente, Guacha. A história ficou demais. Os jogadores incorporaram muito bem a edição. Deu o tom certo. Em abril desse ano faz 60 anos do golpe civil-militar. E é sempre preciso lembrar do peso deste período. Um abraço para todos e prosperidade para essa comunidade. A do Boi e a do Guacha. PS, para quem gosta do tema, todos os episódios do Fronteira do Tempo podcast de História da Casa abordam temas relacionados à ditadura para manter a memória deste período viva, para que não se repita. É verdade. O Portal Deviante tem muitos podcasts, né? Além do SciCast, tem podcast Fronteira do Tempo, né? Que é de história, que tem, assim, bastante conteúdo sobre o período, para quem quiser conhecer mais, para que novamente não se repita. Porque quando a gente esquece, as coisas acontecem novamente. Um povo que não tem memória é um povo que não se mantém livre. O próximo comentário é da Agatha Sofia, nossa deusa. Caramba, que episódio bom. Episódio cheio de dramas, representatividade, uma base histórica, ação e chute-milico. Sério, esse episódio foi muito incrível, fechadinho e bem enxuto. Cada cena e seus conflitos levava à próxima e fluiu muito bem. Foi um episódio gostoso de ouvir. Parabéns, Guacha. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Assim, eu quero... Não teria conseguido... Pode falar. Eu não teria conseguido sem os jogadores, sem o Zorzal, né? Sem todo esse apoio que a Guacha Comunidade me dá também. Eu quero deixar registrado que certas pessoas, e eu não vou mencionar quem, mas uso uma máscara, falou que eu ia provocar a ira de Agatha por conta das escolhas da tia Nadir, mas pelo jeito a Agatha gostou e tudo bem. Nota que ela só deu parabéns pro Guacha, não pros jogadores. Ui, direto do coração. Ai, meu Deus. É complicado. Mas acho que não tem nada a ver. Acho que... Bom, não sei. Agora eu fiquei pensativa, Agatha, se você me ama, dê 2 piscadinhas. Ela não escuta o Guaxaverso. Fica o registro. Fudeu. Ela não me ama. Não escuta. Não. Ela não nos ama, porque, ela não escuta. Ai, meu Deus. A gente vai ter que ficar sem essa resposta por conta disso, eu acho. Acho que a gente devia banir leitura de comentário dela e comentário sobre ela. Não. Não quero fazer parte comentário... disso. Pode falar. Não quero fazer parte de nenhum banimento relacionado à deusa. O próximo comentário é do Luco e eu queria reclamar do jogador que só comenta no episódio que participa. Alô, Guaxa, Guaxate, Juvidade do dia e Luco do futuro. Como sempre, participar de um RP Guaxa é uma honra que meras palavras não conseguem transmitir. O que eu sinto. Tenho muito a agradecer a todos pelo convite, pela narração, pela história incrível, pela edição majestosa, pelos meus companheiros que tornaram vivo este mundo, pelas vozes que deram vida aos NPCs e pela vida por nos proporcionar esse encontro de milhares de pessoas incríveis na taverna. Não tem milhares de pessoas na taverna ainda, mas obrigado. Tem... Posso dizer centenas? Pode, tem meia dúzia de centenas.
Mas, pô, milhares ainda não. Seria maravilhoso. Pô, milhares cada um dando R$10, pelo amor de Deus. Eu tava, porra, nu na praia. Sei que sou suspeito pra falar, mas esse episódio mexeu comigo. Tal qual os anteriores. Na hora que a gente joga, a gente se arrepia, balança os braços quando diz nossa ação e esquece até que tá gravando de tão natural. Que é sua narração, Guaxa. Eu fico constrangido. Obrigado por mais essa experiência única e obrigado por continuar nos proporcionando essas emoções depois de 163 episódios. Que venham mais 1000 e a gente dobre a meta quando chegar lá. Deixa o biscoito em formato de ninho para cada um dos que participaram deste episódio e que estão ouvindo esse Guaxaverso, para que desses ninhos surjam os pássaros que nos levarão para a liberdade. Ah, e por fim uma pergunta. Você sabia que o Sabiá sabia assoviar? Sabia. O Luco, que se comprometeu na aventura já, e lá cobrei de novo na taverna, a dar uma organizada em como ficaram os NPCs no final da aventura, porque, porra, eu quero logo narrar essa parte 2, porque a gente ia esperar esses NPCs e a Deba terminar o doutorado. Ela terminou o doutorado. Olha aí, cumpri. Agora eu preciso dos NPCs para poder organizar a história, porque, obviamente, eu sei o fio para onde essa história vai. Eu sei o que o filho do boi vai fazer, o que as pessoas, os meus NPCs, provavelmente vão fazer nessa segunda parte. Mas é uma história coletiva e as ações dos jogadores já mudaram algumas coisas e criaram NPCs novos, né? A própria participação do professor Norberto, ela ficou maior por conta da escolha do Jean, né? Uhum. Então, a dona Berna tá viva ou não no final do episódio, dependia dos jogadores, eles passaram no teste. E eu não sei se quando no próximo episódio acontecer ela ainda vai estar, porque alguns anos vão se passar, né? O personagem do Luco vai ter que cumprir uma pena aí, mas eu quero voltar à história de X anos no futuro, os jogadores por motivos próprios, né? O do Luco é o mais óbvio, ele tá preso. Uhum. A Tia Nadir provavelmente vai estar trabalhando em alguma outra instituição. O professor Norberto também. Esses jogadores vai acontecer um evento. Esses jogadores vão ter que voltar para o morro. E a partir desse voltar de um morro já diferente do que eles deixaram para trás, porque agora com a vitória do vereador, tudo pareceu caminhar para um final feliz, né? E a gente vai ver como tá esse morro e como esses jogadores vão reagir a isso e resolver um outro problema que vai surgir. Isso é tudo que eu posso estar contando. E para isso eu quero saber direitinho que NPCs eu posso contar ou não. E já falei demais, é isso. Meu Deus, eu tô curiosa agora. Eu tava até pensando, caramba, pra onde foi a Tia Nadir? Já tenho uma ideia, mas fica aí pra continuação. O próximo comentário é do Rodrigo Basso. Olá, convidade, guaximunidade e ouvinte nins. Esse episódio foi para um lado que eu não esperava. Pensei que ia ser mais focado na questão da ditadura, mas ela ficou de plano de fundo, apesar de estar sempre se fazendo presente nas cenas. Foi uma surpresa boa isso. O final também me pegou forte, tanto que o que aconteceu com o boi, quanto o fechamento magistral que o Sr. Luco fez, aquilo foi de arrepiar. Agradeço ao Zorzal pelas dicas e pedidos de regravar as falas do boi, que eram difíceis de acertar. Você fez um ótimo trabalho, Basso. E desculpa, porque acho que eu fui uma das que sugeriu o Basso gravar. No fim, acho que ficou satisfatório. De todo modo, fico muito feliz de ter participado um pouquinho de um dos melhores episódios do RP Guaxa. Só abrilhantou o episódio. Parabéns para o Luco, Jean, a Deba, que saudades dela. Saudades, Basso! Zorzal e todas as pessoas que contribuíram para que esse episódio fosse lançado. Vida longa ao RP Guaxa. PS, não vou citar certa pessoa porque ela esqueceu de me citar nos créditos do final do episódio. Poxa. Eu não citei o Basso. Meu Deus, Guaxa. Não, poxa, pô, desculpa. Que sacanagem. Eu não citei o Basso e no episódio que sai hoje, no momento da gravação, mas é o episódio 164, é o próximo, já me avisaram que eu cortei o Andrei da abertura. E daí eu, não vou fazer de novo o episódio.
Desculpa pelos erros, gente. A gente é uma equipe pequena. Acontece. Porque o Basso não botou direto na pasta, acho que ele mandou direto pro Zorzal, foi? Não sei. Acontece, Guaxa, acontece. Tenho certeza que o Basso te ama. Falei, Basso, você ama? Sim, ama o Guaxa. Tá tudo certo. Eu vou pôr um flashback no próximo episódio, no próximo da continuação desse, né? Uhum. Pro Boi ter uma fala pra eu poder corrigir isso nos créditos. Pode ser? Acho que é uma boa. Vou encaixar um flashback e tá tudo resolvido. Próximo comentário é do Ed Bahia, antes que eu me comprometa mais. Dia, tarde ou noite, Guaxavidade, Juvidade, Xelividade ou Agatavidade. Guaxual, Guaxalera e Guaxamilha. Tá, o Ed Bahia criou a maldição pra cima de ti, Deba. Por quê? Você prefere ser Guaxavidade, Juvidade, Xelividade ou Agatavidade? Ai, meu Deus. Eu prefiro ser Debavidade, pra não me comprometer com ninguém e ainda parecer que eu tenho o meu ego maior do que ele realmente é. Afinal, doutora, né? Afinal, doutora Debavidade, é isso aí. Autoridade, vamos lá. Pelo amor da deusa, Mr. Guaxa, que episódio barril foi esse? Um típico episódio de casos de família e novela mexicana. Fiquei preso do começo ao fim, simplesmente barril dobrado. E o que falar desses jogadores incríveis? O eminente Luco, o radiante Jean, a resplandecente Deba, o exuberante Guaxa, ele inverteu o imponente Zorzal. Todos vocês, sem dúvida nenhuma, são um barril dourado. Agora o momento sério. Gente, vamos estar ajudando os camaradas gaúchos, isso é verdade. Toda ajuda é bem-vinda. Se não tiver condições de ajudar financeiramente, ore, reze, mande energias positivas, que em breve tudo possa voltar ao normal. Forças, camaradas gaúchos, breve tudo isso vai passar e a alegria vai voltar a reinar. É verdade, repito, ajude, procure os canais corretos para estar ajudando, né? Como falei, eu confio muito nas meninas do Caquitas, que são do Rio Grande do Sul, no que elas estão produzindo, no que elas estão divulgando, né? Então, se elas dão um RT no Pix, é mais confiável do que, sei lá, alguém que tu nunca viu na tua TL, né? Esqueci, no teu Twitter. Então, procure os caminhos certos. Os correios de algumas cidades estão aceitando a doação direta pelos correios. Tem estádio de futebol recebendo doação. Tem supermercado, tem rede de supermercado recebendo doação para mandar também. Porque rede de mercado grande tem logística, né, de caminhão e tal. Então, sim, caminhos não faltam. Basta querer, basta ir lá ajudar. Poxa, dá uma olhada no teu guarda-roupa, se tem roupa limpa, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso. Que tu não esteja usando. Se tiver muito tempo no armário, dá uma lavada antes de doar. Mas manda o pessoal lá, tá com frio, né? E com fome, perdeu muita coisa. Então é hora de ajudar. É isso aí, gente. E todo mundo que tá, além do pessoal da Caquitas, acho que todo mundo tem um amigo gaúcho que deve saber outro canal mais pessoal pra ajudar também. E vamos lá, gente. Todo mundo fazendo um pouquinho, a gente pega um pocão. Tem o pessoal da Cozinha Solidária do MST, né? Então, assim, bastante gente boa. Isso. Vai passar, gente. Vai passar. Próximo comentário é do Gabriel Balardino. Olá, Guaxa, Juvenidade e ouvintinins, tudo bem? Tudo jóia. Lê a saudade, Balardino. Toda solidariedade e força para as pessoas do Rio Grande do Sul e vamos ajudar aqueles que hoje sofrem e lembre-se, a culpa da catástrofe climática é do nosso sistema econômico e mudá-la é uma necessidade para a nossa sobrevivência. Eu, como economista, atesto isso aqui. Do povo, para o povo e pelo povo. Como é, aliás, feito no episódio. Que lindo! Amei que o episódio teve uma pegada meio Bacurau, com a comunidade se organizando e impedindo os de fora de afetar a vida deles. Seria uma espécie de coletivismo? Acho que sim, né? Sim. O boi, que é colocado no episódio, poderia ser um humano modificado naquela linha onde havia cultos querendo fazer super-humanos? Não, ele só era muito forte. E aparentemente não nasceu com chifre. Essa linha de Laguna de Abril é a dos superpoderes, como a do Cavaleiros do Bicho? Eu imagino que sim.
Bom, se o Guaxa imagina que sim, a gente não imagina diferente. Esse é um episódio fechado, que não tem comunicação. Mas o personagem do Luco acabou servindo de boi de piranha para salvar a comunidade. E ele... Coitado. E ele tem uma filha. O plot shonen está explícito demais. Bom, o Guaxa é otaku, né? Sobre uma próxima canção e animal, fiquei pensando se Carcará poderia aparecer um dia. Eita, bichinho bravo e resistente. Pega, mata e come, Carcará. Caraca, eu nem sabia dessa parte da música aí, mas é isso aí. No mais, agradecer por esse episódio incrível, com jogadores maravilhindes, uma edição que nos faz imergir completamente e uma história, como sempre, surpreendente. Um beijo a todos. Beijo, Bala! Beijo, querido. Obrigado pelo comentário. Tenta não chutar mais teu notebook. O próximo comentário é da Maria Clara. Provavelmente eu perdi minha chance essa semana, mas resolvi comentar mesmo assim. Não, porque eu não comentei na segunda, porque segunda eu gravei SciCast. E como vai ter um episódio extra na semana que a gente tá gravando, esse Guaxaverso eu deixei mais pro futuro. E daí é isso. Deu tempo. Aí hoje eu olhei minha agenda e disse, caramba, se eu enrolar demais, talvez não consiga gravar o Guaxaverso, vai ficar tudo corrido. Aí eu decidi gravar agora. E a Débora topou, deu tudo certo. Não, final feliz. Uhul. E ela daí continua. Oi galera, Guaxa, convidado de qualquer um que esteja aí. O fato de relembrar a ditadura foi muito importante pra mim. Não sei se é porque eu morro de medo dela voltar de jeito diferente, ou se é porque meu avô já foi parte da censura. A parte mais de boa. Foi parte da censura, a parte mais de boa. Tá? Talvez ele fizesse parte da galera que teria que censurar algumas obras mais tranquilas. Foram tantos plots que deixaram chocada. Guaxa tentou fazer 3 casais com um RPG só, mas a jogadora não quis. Respeito isso, é verdade. Ahá! Os detalhes de tudo que aconteceu, como sempre, me deixam fascinada. A voz do Jean é bem doce e acalma, gostei. Quero um Guaxaverso desse mundo para mostrar a história do Brasil no meio do RPG. Enfim, obrigado por mais um episódio maravilhoso e que venham mais, coração. Obrigado pelo comentário, Maria Clara. Eu vou defender a Tia Nadir aqui, hein? Não vou defender, não. Deixa pro futuro. Vamos ver o que vai acontecer com a Tia Nadir. Cara, o próximo comentário é do Jean Macedo, feito 5 horas atrás. E é assim, eu quero vir aqui reclamar do jogador que só comenta no episódio que ele joga. Deixou um comentário gigante, mas vamos lá. Deixou um comentário gigante. Mas tá comigo, tá tudo certo. É. Vamos poupar o Guaxa em sua belíssima voz. Eu tenho a carta, se precisar. É verdade, tem a carta. Boa noite, Guaxa, doutora Deba, muito bem, e Guaxate. Eu me sinto honrada demais em participar desse episódio. Não apenas ter a oportunidade de poder fazer um personagem capoeirista, mas por ser um episódio que abrange tanta coisa importante. Seria muito fácil essa aventura descambar para lutinhas e porrada na polícia militares, porque esse é o impulso mais direto que uma pessoa sensata teria. Mas ainda assim, você, Guaxa, tem a maestria de tratar outros assuntos mais delicados como ditadura, comunidades marginalizadas, misoginia, preconceito, política, e tudo isso num caldeirão que também inclui a paixão pelo game Like a Dragon. Ainda incluindo no pacote humor, ação, romance e plot twists dignos da maior obra de teledramaturgia brasileira, Kubanacan. Mas tinha jogador que ficou sem camisa? Não lembro. Você acerta sempre, meu amigo. Eu queria agradecer ao Zorzal pela edição sempre impecável, as vozes participantes feitas com tanto empenho, mas principalmente aos meus 2 amigos. A Deba, que estava radiante de empolgação e claramente jogando com todo o coração enorme dela. Dá muito gosto ver pessoas apaixonadas pelo que estão fazendo em ação. É inspirador. Quanta vida a Deba deu a Tia Nadir. E que saudade de ouvir a voz dela no episódio novo. Ai, Jean, seu fofinho. Obrigada, tô com vergonha agora. E agradecer também ao Luco, que fez aquele desfecho magnífico. Ali, naquelas palavras finais, tinha uma leveza, uma melancolia, uma beleza, e um misto de emoções tão grande que não poderiam ter sido proferidas por outra pessoa. Luco era o cara com sabedoria e tranquilidade ideal pro fim do herói que é o Kazu. Observação.
Ouçam mais vezes o Luco no podcast Naus do Arquivo. Catim! Observação 2. Se não for lá ouvir e compartilhar, o Francis vai te encher de bênção. Mal posso esperar para ver esses personagens e NPCs tão ricos novamente. Um grande abraço a todos, sejam majestosos como um sabiá e livres como o vento. E capoeira! Ah, já é muito fofo, foi muito legal jogar esse episódio, fazia muito tempo que eu não gravava um RP Guacha, e é sempre maravilhoso jogar com pessoas que, gostam do que elas fazem, se empolgam com a aventura, se entram, imergem na história e se importam com a parte legal do RPG, que não é só rolar dados e dar soquinho, mas viver uma outra pele de uma outra pessoa, né, num mundo que não é o seu, mas um mundo imaginado, né, Guacha? Sim, incrível, incrível. Eu agora tô notando que Kazu, começa com K, termina com U, assim como Kiryu, que é o personagem do Like a Dragon. Olha aí, coincidência? Acho que não. Não, porque a gente tá no Guaxaverso, não existem coincidências. Eu acho que o Luco pensou nisso, talvez. O próximo comentário é do Bar do Petis, que coloca: bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa Humanidade. Porrada neles. É isso aí, Guaxa. Espero ver mais deles livres como um sabiá. Como de costume, seguem abaixo meus versos desse episódio. Mas antes, uma reclamação. O nome do próximo episódio me quebrou, hein? Vou escrever em inglês só pra me vingar. O nome do próximo... Porra, Bardo, desculpa. Foram os jogadores que escolheram o nome do episódio. Esse eu escolhi. Porque quando eu escrevi Aventura, ele era tipo como um boi. Mas tava esquisito porque podia ser de comer um boi, né? A pessoa tá com tanta fome, vai comer um monte de carne. Eu acho que o sabiá, ele dá uma quebrada. Ninguém pensa em comer um sabiá, bicho magrinho, tadinho. Mas, porra, os próximos 2 episódios, os títulos eu tava sem ideia e os jogadores escolheram. Vamos lá. Com as mãos tudo se ajeita. O boi trouxe a paz que reina. Militares covardes, ataques selvagens. Outra noite de luta pede coragem. Um futuro que pode melhorar, mas o custo, um líder se perderá. Siga em frente e tome em conta. A comunidade vai recuperar sua honra. Basta votar para tudo mudar. Inimigos mais altos não vão nos matar. Ainda temos nosso sabiá. Obrigado pelo comentário, pelo poema, pelo comentário, Bardo. Incrível. Valeu a pena não gravar a segunda, porque tu também comentou hoje, né? À tarde, eu bem quietinho avisei assim, olha, vou gravar hoje Guaxaverso. Aí postaram isso lá no grupo de spoiler, aí todo mundo se alvoroçou. Então a gente deve a sua postagem, Guaxa, esses últimos comentários, é isso, né? Não, porque eu só contei, acho que no grupo do Instagram, eu acho que a Fábio contou que ia ter o negócio. Tá certo a Fábio. Tá certa a Fábio. Tá certa a Fábio. Fábio nunca está errado. Tá certo a Fábio. Fique registrado. Na dúvida, o errado tô eu. Aliás, o comentário dele me fez lembrar de uma coisa. Quando ele fala que o custo um líder se perderá, acho que uma das grandes lições que eu tirei, pelo menos, desse episódio, é que, cara, se comuniquem, gente. Conversem com seus filhos. Não deixem essas coisas acontecer. É legal numa história? É legal. Mas na vida real não é legal. Ai, meu Deus. Vamos pro próximo comentário do Ulder. Que episódio lindo, coraçãozinho. Que história incrível, cheia de reviravoltas. Hahaha. Ouvi com a Mimi e ela também achou que tinha relação com Cavaleiros do Bicho. KKKKJ escrito. Tinha o boi, depois o cobra. Virar um caminhão na mão também foi meio high power. De qual linha é essa história? Por aí. Por aí. E a Mimi, que tem uma memória incrível, reconheceu na hora o personagem do Jean, que ele já tinha usado numa mesa do Alan na taverna, em Cell Block Tango. Eu acho que eu já ouvi essa... Eu não joguei, mas eu ouvi da metade pro final uma vez, é maravilhosa. É a mesa que tem um concurso de drag na cadeia? Isso, que é baseado na história real. Sim, sim. Cara, o Aluma também demais. A outra mesa se passava numa prisão, então nos perguntamos se ele foi preso antes ou depois dessa história. O personagem do Jean? Então, o Alaverso não influencia um fictício Guaxaverso. São personagens diferentes. São meras coincidências.
Gente, já é complicado o suficiente. Vamos Pô, perguntar pro não, Jean né? depois. Não vamos equilibrar outros versos aí. Enfim, jogadores e Guaxa foram incríveis. Equilíbrio perfeito entre espírito porradeiro e sensibilidade. Edição impecável, Zorzal. Chorei. Palminhas, palminhas, palminhas e coração. Obrigada pelo Perfeito. comentário, Uder. Obrigado pelo comentário. Deba, se eu virar minha carta, você fica chateado? Não, Guaxa, tudo bem. Da próxima vez que a gente jogar Uno junto, eu vou fazer você comprar até você perder. Beleza, eu ativo minha carta armadilha. eu vou cair na carta armadilha como se eu não estivesse esperando essa carta. O último comentário é do Caio Lourenço. Tava fazendo falta mesmo, Caio. Olá, Guaxa Marcelo, Guaxa Convidade e Guaxa Ouvintes. No ano com episódios tão incríveis como esse, fica difícil e até batido falar o quanto esse episódio é espetacular. O trio de jogadores equilibrou perfeitamente os holofotes e souberam embarcar na história, sempre dando a deixa para os outros e para a história rolar de uma maneira que não é sempre o que ocorre. A entrega aos personagens e à história fica clara quando todos se colocam dispostos a se sacrificarem, pensando sempre uns nos outros. Eu faria pelos meus amigos, assim. A edição do Zorzal e os NPCs ficou tão bem encaixado que às vezes parecia que eles estavam lá na hora da gravação. É verdade. Por fim, Guaxa, sinto muito, mas tenho que dizer que dessa vez você não foi 50% do episódio. Foi muito mais que isso! É perceptível o carinho e o cuidado que você construiu as bases dessa aventura. Fomos apresentados a uma comunidade viva e diversa, lidando com o problema real do nosso passado, que foi apresentado de uma forma que equilibrava fato e fantástico, realidade e poesia. Espero poder ouvir mais desse ecossistema tão bem estruturado em breve. Se cuidem e jamais deixem de compartilhar suas paixões, pois são delas que vêm as melhores histórias e o combustível para continuarmos em frente. Concordo 200%, Caio. Obrigado pelo comentário, Caio. Alguém comentou. Mas aí já foi, né? Quem foi a criatura? Eu tô desistindo. Eu não desisti, só assumi, mas estou aqui. Olá, Guaxó, Guaxovidade do dia e Guaxa. Obrigado, Todê. Obrigada, Todê. O Todê é padrinho? É padrinho, tá? Eu acho que sim. Tá, então eu sabia que a gente tava gravando. Se bobear, ele tá por aí. Sim. Vamos lá. Uma coisa que talvez tenha sido tão óbvia que ninguém comentou, mas pelo menos eu não li e não lembro se isso foi dito direto pelos jogadores. Mas como é que os militares descobriram que o professor estava no morro? Não sei. Eu não parei pra pensar nisso. Como, Guaxa? O Baço colocou lá a velha da padaria. Ela não é da padaria, ela é a velha parteira. A primeira cena da história é a parteira querendo ajuda pra levar a cesta básica pra casa dela. E ela conta que pela primeira vez o pai ausente dos netos dela chamou ela pra conversar e deu a cesta básica. Não foi por querer, mas o motivo dele querer se reaproximar dos filhos não era porque o pai ausente de repente decidiu, nossa, seria um bom pai. Ele queria extrair informação sobre as pessoas no morro. Olha, então se aproveitou que a velha tinha a língua meio solta e desconfiou que o professor que ela comentou era o que estava sendo procurado. Então o estopim da aventura sem querer, obviamente, é a parteira. Caramba, coitada, Berta. Outra coisa que eu acho interessante, assim, que eu tentei passar pro episódio, que ninguém comentou, mas vamos colocar. Quando a gente faz, sei lá, se fosse uma série de TV, alguma coisa, para as pessoas desconfiarem, talvez, que as meninas da padoca tivessem alguma ligação com o boi, podia, sei lá, o mesmo tipo de cabelo, o tipo de olho, só que um podcast não tem referência visual. Então, quando o boi vira o caminhão junto com a filha mais velha da padaria, a minha ideia era mostrar, assim, daquela ideia de, poxa, olha como os dois são parecidos, sabe? Uhum. É só pra dar aquela desconfiança que, sei lá, se os dois fossem de olho claro, daria, ou se os dois fossem, sabe, X. Então, era um detalhe sutil que eu deixei ali pra ter uma dica, né? Pra não dizer que o Guaxa tirou do nada o negócio final. Mas é isso.
É que agora, depois que o episódio acabou, né? Depois que a gente concluiu a aventura, aí eu me toquei. Eu falei assim, caraca, a Mariana, né? Ela também era filha do boi. E faz sentido o outro menino lá não ser filho de outro, porque ele não tinha nada a ver com o pai. E aí tudo fez sentido. Mas enquanto você tá jogando, você não tá pensando muito nisso. Eu fiquei, caraca, o que tá acontecendo? Como assim? Sim, é mais pra quem tá acompanhando ali depois. Prestando atenção. Um possível furo que a história tem é assim, tá, como é que as meninas não lembram do pai? Quando o pai sai de casa, elas têm 5 anos e o pai vivia levando o boi de um lado pro outro, ele já não era presente, né? O boi, né? Na época que trabalhava na fazenda, ele já não era muito presente, já não era um pai amoroso, né? Que as meninas ficavam mais com a mãe. E quando o pai foi morar com a outra família, a mãe disse, ele morreu. Quando o boi volta e ajuda elas, talvez elas tenham até desconfiado, e a mãe disse, não tem nada a ver. E as meninas cresceram e esqueceram aquilo ali. Então, forçando um pouquinho, assim, os caras viraram um caminhão no braço. Memória curta acontece também, gente. Acontece. E outra, você fica em negação, né? Você fica em negação. Quando você não quer arrumar confusão, você fica em negação. Eu acho que, assim, você já gravou outro Guaxaverso, né? Já. As perguntas todas aqui a gente já fez. Tem alguém que tu ainda não jogou RP Guaxa, que já jogou RP Guaxa, que tu queria jogar uma aventura? Olha, que eu nunca joguei no RP Guaxa, tem várias pessoas, né? Por exemplo... Mas muitas delas tu não queria jogar. Eu quero 2 que tu queria. 2 que eu queria jogar. E que não jogou ainda. Acho que seria muito, muito divertido jogar... Assim, gente, vocês me perdoem, mas ter um pouquinho de entrosamento ajuda muito. Então seria muito divertido jogar com o Trota e com a Carol ou a Bia, porque a gente jogou... Vamos quebrar na amizade. Ou a Carol ou a Bia. Vamos lá. Ai. Eu vou ter que dar um poder especial pra Kate. Pode chutar o Trota também. Já que ele tá aqui ao vivo pra ver isso, pode chutar o Trota também desse grupo. Não, eu acho que seria muito divertido uma mesa com o Trota e a Carol, porque a Carol, ela tem um espírito caótico, organizado, muito interessante. Ia ser muito divertido uma aventura com eles. Aí seria 2 doutoras e o Trota. 2 doutoras e o Trota. E a Morte, né? Acho que Doutora Morte. E sobre o que seria essa aventura? Eu acho que essa aventura seria sobre alguma coisa relacionada à medicina. Porque eu vou meter a Carol nessa. Eu tava pensando na mesa dela da operação. Aí, boa sorte, eu fiz geografia. Como é que eu vou fazer uma aventura com medicina, mulher? Eu não sei. Eu fiz economia. Como é que eu vou bolar uma aventura sobre medicina? Sei lá, que eu acho. Se vira, né? Uai. Bom, tá bom. Muito obrigado a todo mundo que apoia este projeto. Muito obrigado a Deba por estar aqui comigo, por apoiar esse projeto, por abrilhantar esses 2 episódios, né? Tanto o RP Guaxa quanto o Guaxaverso agora. Como é que as pessoas te acham na internet mesmo? As pessoas me acham no Twitter como @outraeunormal e no Instagram deba.mazeto, se eu não me engano. E, Guaxa, brigadão pelo convite. É uma honra voltar a gravar um RP Guaxa com você. É uma honra gravar um Guaxaverso com você. E com toda essa galera, espero que agora eu consiga voltar mais frequentemente pra taverna. Jogaremos mais vezes. Agradeço demais. Agradeço a todo mundo que apoia esse projeto financeiramente. Prometo... Agora é de certeza, gente. Próximo episódio eu vou me organizar pra ler o nome de todo mundo lá do Apoia-se e da Aurelo. E o pessoal que manda direto Pix, que já era padrinho antigo, me dá um toque lá no Telegram, se tu quiser que eu leia o teu nome. Diz, eu quero que leia meu nome. Escreve isso lá. Que no próximo episódio eu vou estar lendo a lista completinha. O RP Guaxa só existe porque vocês estão aqui mais do que nunca, gente. O RP Guaxa só existe por conta do Apoia-se. Mês que vem vai ser puxado, eu preciso muito de vocês. E o Guaxaverso só existe? Bem, na verdade... Doutora Deba, o Guaxaverso existe? Existe sim, gente. Pode parar de sonhar, Trato.
Foi. Gravando, tudo certo. Gravando. Olá, Zorzal, de novo. Tem uma pedida E aí, da Débora Zorzal? lá no Craig, mas não precisa olhar, não. Se quiser olhar pra botar nos extras, ótimo, senão a gente vai se perder. Eu vou mandar uma mensagem pro Zorzal. Não, tá aqui, a mensagem tá lá. Essa parte, aqui ele vai ouvir. Você pode ficar tranquilo. A idade do teu personagem, Luco? 32 anos. 32 agora, Isso. né? Beleza. E a filha dele? 8 anos. Tá. Qual o nome dela, tu sabe? Não tinha pensado. Pode ser Laura. Eu gosto de Laura e fica aí pro homenagem pro Tiki também. Não. Pô, não faz isso. Pô, se fosse eu mudo. Eu posso mudar. Ou coloca a casinha. Não, agora... Eu pensei também em fazer homenagem Vai ser pra Laurinha, mas Cássia. eu pensei... Ó, pronto. Cássia. O apelido dela Casinha. Pronto. Show. Fala de novo sério, Cássia, apelido Ok. Casinha. E o nome da minha filha... Quer dizer... Como um dos seus livros de poema que eu li um dia desse, eles são livres, como o vento. E a beleza nisso. Isso é de quem? Sabe? Não, eu só inventei agora. Eu não sei se existe, não. Então, corta aí esses Zorzal, vamos lá. Já foi... Parteira? Como que é? A pessoa... Não, Açougueira. É parteira. Perfeito, parteira. isso, parteira. Tá, Alô? É uma Achei que tinha mulher. sido aqui. Só lendo a descrição. Ah, tá. Ah, que susto. Achei que eu tinha caído. eu sempre fico achando que eu caí. Desculpa. Não. A Nadir botou o óculos poliana dela hoje. A gente descobriu que é daltônica. Né? Ela não vê a cor. O mundo é cor-de-rosa. Não sei, Guaxa, o quão político você quer tornar esse episódio. Muito bom, muito Mas, principalmente... Assim, a gente saiu no soco com militares. Eu acho que não tem muito mais pra onde ir. Mas bom. Não. Estamos já nessa, né? Beleza, fechou. Então, muito Paulo Freire. Então o Francis está namorando agora o professor. Que ele sempre admirou. Um ótimo exemplo pra essa comunidade também. Agora ficou louco o suficiente. Vambora. Aí. Joga pros extras, Zorzal. Voltando. Infelizmente esse romance não vai rolar, Agatha, gente. Juleiva, tem um monte de gente brava. Chorando nesse momento. Elas estão muito Rasgando tristes. a camisa, né? Não acredito! Ai, gente, o que eu posso fazer? Esse coração da Nadira com os estudos é complicado. Perfeito. Joga isso pro... Quer dizer, fala até o toco deixa Zorzal, o resto a gente ri depois. Tadinha da Maria. Beleza. Assim, agora a Marina tem 25, mas... Ele ainda tem 16. Não, tá com 19. Ah, tá é com o 19? João, é verdade. Tá com 19. E a Agora Deba pode. partiu o coração dela? Não. Não, a vocês Débora estão partiu confundindo da as mais irmãs. velha. É a A Mariana. Mariana. É que o Ok. Guaxa facilitou muito a nossa vida. Olha, Eu tô com a janela do Telegram aberta aqui pra poder olhar toda hora que ele fala o nome pra saber quem é quem. eu fui falar que o Guaxa ia errar, tá vendo? Olha aí, ó. Queimei ali. Tá vendo? Tá vendo como é que foi? Aqui se faz e que se paga. Isso, aí não vamos botar mais um NPC pra Lacey e eu já tô com a minha cota de casamentos feita no negócio. Mas... Vocês... Homens e seu problema em segurar as calças. No caso ele segurou até agora, né? Pra gente evitar Mas um não problema. na hora que tinha que segurar mesmo. Corta Podia aí, ter Cid. sido honesto antes, né? Podia. A criança tá desesperada assim, ela... Ah, por favor, por favor. A gente achando que é lutar contra a ditadura, a gente tá lutando contra a monogamia. Desculpa, Guaxa. Vai pros extras. Prosseguindo. Nossa. Ai, cara. A filha dele, mano. Porra, casou. Na casinha, mano. É sacanagem com a da menina, mas corta desse, editor. Desculpa. Chora comigo, Zorzal. Não, vai pros extras, o pessoal chora no Guaxaverso.